Graça e paz, meu querido, minha querida, eu sou o pastor Douglas Paulic. Eu estou aqui fazendo um estudo com você, um estudo de mais ou menos 20 vídeos, esse é o terceiro vídeo. E o nome desse estudo é Entendendo a Salvação segundo a Mente de Deus. O que Deus pensa que é a salvação, o que a Bíblia diz que é salvação. Não o que eu penso, não o que você pensa, mas o que a Bíblia diz ser salvação. Vimos o vídeo 1. No vídeo 1, intitulado O Princípio de Tudo, vimos que Deus criou os céus e a terra, o mundo espiritual e o mundo físico, e tudo que Ele criou era perfeito. Não havia morte, não havia contenda, não havia animal carnívoro que matava uns aos outros, não havia planta venenosa, não havia estrelas que estão se destruindo no universo. Ele criou tudo perfeito. Vimos também que dois eventos mudaram todas as coisas. O primeiro evento acontece no céu. Um anjo de nome Lúcifer, que significa estrela da manhã, formoso, uma das mais belas criaturas que o Senhor criou. Ele se rebela contra Deus e nessa rebelião ele leva consigo 1/3 dos anjos do céu. Vemos também que o outro evento, não no céu, agora na terra, acontece com Adão e Eva, que foram os primeiros seres humanos criados por Deus. Lúcifer entra numa serpente e através desse animal ele tenta Adão e Eva, leva-os ao pecado, e quando Adão e Eva pecam, eles contaminam toda a existência física, todo o universo deixa de ser perfeito. Os animais agora começam um a matar o outro, os animais carnívoros agora aparecem, as plantas venenosas aparecem, os astros no céu, agora existe estrela que está em decomposição, estrela que está morrendo. Agora existem sistemas solares que estão em desacordo com a perfeição do princípio. Tudo agora foi afetado pelo pecado. Vimos o vídeo 2, que diz que a partir de agora haviam duas realidades. Uma realidade perfeita, a realidade de justiça, e a realidade imperfeita, a realidade de injustiça, a realidade de pecado. É como se fosse um universo paralelo. E a partir dessa realidade, vimos que Adão e Eva, quando eles pecam, eles morrem. Ora, mas como assim? Porque Adão e Eva eram espírito, alma e corpo. Nós já falamos aqui antes que o ser humano não é carne só. Ele tem um espírito, tem uma alma e habita no corpo. E quando eles pecam, o espírito deles morre, passam a ser pecadores. E vimos lá em Romanos 5,12, que agora toda a humanidade, o pecado contaminou a todos, e todas as pessoas que nascessem nesse mundo, nasceriam pecador. Filho de onça é oncinha, filho de tamanduá é tamanduá, filho de pecador é pecador. Então nós vimos agora que toda a raça humana nasceria pecadora, e por isso Deus também amaldiçoou a terra, o homem foi colocado para guardar a terra. Ele era o ser que Deus criou para tomar conta de todas as coisas, e quando ele trai Deus, quando ele peca, toda a natureza sobre a qual ele tinha sido colocado para tomar conta também é afetada. E quando Deus amaldiçoou a terra, todo o universo físico foi afetado juntamente com a terra. Nós vimos também que a partir daí Deus iria elaborar um plano. E esse vídeo é o vídeo onde nós contamos esse plano, começamos a ver que tinha um plano. O vídeo 03, o título é Deus tinha um plano, Deus não é pego de surpresa. Lá em Gênesis 3,15, nós vemos que ele fala para a serpente. Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá em Apocalipse 12,9, nós vemos que Deus não estava falando para a serpente, mas para o ser espiritual que estava dentro da serpente, conduzindo as coisas, levando Adão e Eva a pecarem. Então Deus diz para Satanás que em uma data determinada por ele mandaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que destruiria Satanás e toda a sua obra injusta, toda a sua obra de pecado, seria destruída por esse que seria enviado. Deus começa a mostrar na sua palavra que essa pessoa que seria ungida por ele, que ele coloca o nome de Messias, é aquele que é ungido para fazer a vontade de Deus. No grego, o Cristo, no hebraico, Messias, ele viria.
E a partir daí, Deus começa a mostrar na palavra dele que o seu plano estava em execução. Lá em Gênesis 49:10, o próprio Jacó, que é um dos patriarcas de Israel, ele faz uma profecia: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Ele estava falando sobre o Cristo, que viria para reinar, viria para estabelecer um novo reino, para restaurar todas as coisas. Nós vemos em Deuteronômio 18, verso 15, que Moisés, que era um mediador entre Deus e os homens naquela época, para o povo de Israel, ele fala que Deus iria mandar, na plenitude dos tempos, no tempo oportuno, uma pessoa como ele, que seria um profeta, e quem não ouvisse esse profeta seria exterminado da terra. Vemos também, lá em Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, que Deus mandaria o seu Cristo para sofrer pela humanidade, porque ele precisava retirar o mal da humanidade, colocar o bem na humanidade, e que isso seria feito, que ele levaria sobre ele os pecados, as enfermidades e todo o mal que Satanás tinha colocado na humanidade e na criação. E a Bíblia é cheia de profecias sobre o Cristo, sobre o Messias, mostrando que o plano de Deus estava em pleno desenvolvimento. Mas qual era o propósito desse plano? O propósito desse plano era dar salvação. Em Gênesis 49, capítulo 16, vai ser o primeiro lugar das Escrituras em que a palavra salvação aparece. O próprio Jacó fala: a tua salvação tenho esperado, ó Senhor. Deus começa a revelar que há necessidade de salvação e que ele quer salvar não só a humanidade, mas toda a sua criação daquilo que o diabo fez. Em Lucas 2,30, vemos um homem chamado Simeão, que, instruído pelo Espírito Santo, ele vai até o templo, e lá ele vê o menino Jesus no colo de Maria, pega o menino Jesus, sabendo que era o Messias, porque o Espírito Santo tinha dito para ele, e ele levanta o menino Jesus e fala: Senhor, despede agora o teu servo, pode me levar para o céu, porque eu já vi a tua salvação, os meus olhos já viram essa salvação, é para todos os povos, ou seja, para todas as nações. Nós vemos que Simeão sabia pelo Espírito Santo que Jesus era o Salvador, que Jesus era aquele que viria como Messias, como restaurador de todas as coisas. Agora, quando Deus elaborou o seu plano, foi depois do pecado? Não, a Bíblia diz que foi na eternidade. Lá em Apocalipse 13:8, a Bíblia vai dizer que o Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Ora, como desde a fundação? Que ele morreu há 2000 anos atrás. Ele está falando que no coração de Deus, Deus já tinha determinado que ele mesmo, a segunda pessoa da Trindade, o seu filho, viria até o mundo para salvar o mundo antes de criar todas as coisas. Lá em 1 Pedro, capítulo 1:20, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cristo tinha sido revelado. Entre a própria Trindade, entre o próprio Deus, ele já tinha revelado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a segunda pessoa da Trindade, o Cristo, viria para salvar a humanidade. Então, salvação é tudo que Deus faz pelo homem através do seu Cristo. E nós vamos ver isso no próximo vídeo, o vídeo 04, a gente vai estar detalhando isso. Deus abençoe você, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida.